Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma série Minha Casa, Minha Terra, é para lá que eu vou. Daqui a pouco, o Adilson Santos estará aqui abrindo a palavra de Deus e falando um pouquinho mais sobre a cidade santa, tão esperada, tão desejada por nós. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Isaac. Boa noite. Boa noite para você também. Como é que foi o seu domingo? Meu domingo foi ótimo. E o seu? Muito bom também. Que bom. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus cantando o hino número 564. Jamais se diz adeus ali. Temos encontro aqui feliz, mas sempre vem a hora triste em que adeus se diz. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus. No eterno lar de amor e paz, jamais se diz adeus. Quão doce é lembrarmos que quando Cristo aqui voltar, nós juntos viveremos pra nunca mais nos separar. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus. No eterno lar de amor e paz, jamais se diz adeus. Não mais teremos dor e nem despedida lá no lar, mas grata união e paz iremos pra sempre desfrutar. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus. No eterno lar de amor e paz, jamais se diz adeus. Há no mundo uma dor que quebra o coração. Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão. Vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor.
se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu Muito obrigado, Sandra, pela boa música que nos foi apresentado nessa noite. Venha logo me buscar, Senhor, porque aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lar. Realmente nós queremos morar contigo por toda a eternidade. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, tenham uma ótima noite. Como é que foi o seu domingo? Foi bem? Que bom é estar com vocês novamente nesse terceiro encontro desta série Minha Casa, Minha Terra, é para lá que eu vou. E o tema de hoje, mais um assunto importante. Já estudamos aqui a Cidade Santa e suas relações com o Jardim do Éden. Já estudamos também sobre a Cidade Santa e os que ficarão do lado de fora. Meu desejo é que ninguém fique para o lado de fora, porque segundo a Bíblia, Deus está preparando um fogo com enxofre, aonde este fogo é preparado somente para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, mas aqueles que ficarão do lado de fora vão experimentar deste fogo que Deus preparou para consumir o mal. Mas hoje, nós vamos ter a alegria de apresentar para vocês um tema importantíssimo, aonde diz a Cidade Santa e os que ficarão para o lado de dentro. Eu tenho certeza que eu estou falando com você. Você que ficará no lado de dentro dessa cidade, deve acompanhar então sobre o que a Bíblia diz sobre isso, quem são essas pessoas. Muito bem, é um assunto que eu quero desenrolar com vocês através de um salmo. Esse salmo vai nos mostrar verdadeiramente quem ficará para o lado de dentro da cidade. E que bom, queridos, é saber que muitos já estão se preparando para morar lá.
Você já está de malas prontas? Tem você já feito as suas malas, preparado as suas malas para esta viagem, aonde vamos morar por toda a eternidade com o nosso Senhor? Eu faço uma pergunta aqui a você nesta noite. Você já se perguntou se está preparado para entrar no céu? Você já fez essa pergunta com você mesmo? Você realmente está preparado para entrar no céu? Ou quem sabe você também poderia estar pensando assim: quais são as qualidades que eu preciso para entrar lá? O jovem rico mesmo chegou certa vez para Jesus e disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quais são as qualidades que eu e você precisamos ter para morar neste lar com Jesus? Você já está com a sua Bíblia em mão? Se não, corra para lá, que eu quero estudar com vocês apenas um salmo, e será a nossa meditação desta noite. Quero meditar com vocês no Salmo 15. Muito bem, depois de falarmos aí essas iniciais, todos já estão com a Bíblia aberta no Salmo 15, não é? Coloca sua mão sobre a Bíblia, coloca sua mão sobre este livro sagrado. Vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus por este estudo. Ó Senhor, nosso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo e bendito nome, pela riqueza das tuas misericórdias, pela riqueza das tuas bênçãos derramadas a cada um de nós. Vamos começar o nosso estudo nesta noite, e o assunto é a cidade santa e os que ficarão do lado de dentro. Nós queremos estar, bom Deus, vamos estudar nessa noite 7 qualidades que precisamos ter, 7 características para entrarmos nesta cidade. Que o teu santo e bom Espírito nos use neste momento, iluminando aqui a minha mente, as minhas palavras, como também a cada ouvinte, que os objetivos do céu sejam alcançados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de ler o Salmo no capítulo 15, eu quero trazer aqui algumas curiosidades para vocês. A primeira delas é o seguinte: quando você começa a ler a Bíblia, principalmente o livro de Salmos, vocês verão algumas concordâncias, vocês verão algumas semelhanças, e vocês verão também o porquê que um capítulo anterior fala de um assunto e o capítulo posterior vai tratar de um assunto completamente diferente, mas se opondo ao assunto anterior. Deixa eu esclarecer aqui melhor para vocês. Se vocês leem, por exemplo, o capítulo 14 de Salmos, lá Davi vai falar sobre a universalidade do pecado. Lá Davi vai falar que o pecado é universal, ou seja, todos são pecadores e não há um sequer que busque a Deus. É isso que você vai encontrar no Salmo 14. E eu convido você, inclusive, como tarefa de casa essa semana, ler pausadamente o capítulo 14 e 15 do livro de Salmos. Porque enquanto o capítulo 14 ensina sobre a universalidade do pecado, o capítulo 14 ensina que não há ninguém que busque a Deus, o capítulo 15 nos traz uma mensagem assim: como pode um pecador como eu e como você entrar no céu? Porque vai entrar. Mas como que pode? Depois que o capítulo 14 mostrou quão pecador que eu e você somos, como agora o capítulo 15 nos coloca diante da presença de Deus? O Salmos, capítulo 5, ele vai tratar de um assunto também importantíssimo. Este salmo, ele vai dizer que é pela riqueza das misericórdias de Deus que nós entramos na sua casa. Olha que coisa bonita. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que nós fazemos que nós vamos entrar lá. O Salmos capítulo 5, versículo 7, diz que é pela misericórdia, pela riqueza da misericórdia de Deus, é que nós entramos então na sua casa. Então, meus queridos, olha, que bom saber que é pela graça de Deus que nós somos transformados de pecadores
em santos. Agora veja, o Salmo 14, vou fazer aqui uma rápida comparação entre o Salmo 14 e o Salmo 15. O Salmo 14, ele foi escrito para que soubéssemos o quanto somos pecadores. Já o Salmo 15 foi escrito, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos saber quão perfeitos podemos ser. Viu a diferença? Salmo 14, quão pecadores nós somos. Já o Salmo 15 foi escrito para que soubéssemos quão perfeitos podemos ser. O Salmos 14 nos coloca no pó. Olha, o Salmos 14 nos coloca lá embaixo, no pó. Já o Salmos capítulo 15 nos coloca na glória. Olha que coisa bonita. O Salmo 14 humilha o pecador. Já o Salmo 15 exalta o justo. Por isso eu convido você nessa semana a não ler somente o capítulo 15, mas ler o capítulo 14, que enquanto um salmo te coloca para baixo, o outro te coloca para cima. Você vai ver pelas riquezas das misericórdias de Deus, que nós temos autorização para entrar na sua casa. Enfim, quais são as qualidades que eu e você precisamos ter para tornar um verdadeiro cidadão do céu? Olha, sobre estes assuntos, eu convido você então a ver comigo Salmos capítulo 15, e eu vou ler agora. É um salmo curto, e eu vou deter apenas em alguns versos aqui, para nós conhecermos quem são as pessoas que estarão dentro da cidade santa. O verso 1 diz assim, aliás, o capítulo 15, o título do salmo, o cidadão dos céus. Então, eu e você, preparando para morar no céu, vamos ver se nós temos aqui essas qualidades, senão nós precisamos ter, porque o assunto dessa noite é exatamente os que ficarão do lado de dentro da cidade. Começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E vem a resposta no verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O capítulo 15 termina dizendo assim: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que salmo lindo, meus queridos, que salmo maravilhoso, mostrando para mim e para você 7 qualidades que um cristão verdadeiro precisa ter para tornar-se um cidadão do céu, para tornar-se um morador da cidade santa. E o salmo aqui, como nós já lemos, começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? E quem há de morar no teu santo monte? Você já se imaginou, de repente, ter a oportunidade de conversar com Deus, ou na pessoa de Jesus, assim, pessoalmente, e fazer essa pergunta a Ele? Senhor, me responde aqui uma pergunta: quem habitará no teu santo monte? Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem é que vai morar contigo nas mansões celestiais? Qual seria a resposta de Jesus para você? Aliás, Jesus, certa vez, falando com uma autoridade, quando esteve aqui na terra, sabe qual foi a resposta dele para essa autoridade? A resposta foi a seguinte: olha, eu te digo uma coisa, na verdade você não está longe do reino de Deus. Falta muito pouco. Você está bem perto do reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Ah, meus queridos,
eu não sei a que distância você está, mas Jesus almeja ter você diante da sua presença lá no céu. Enquanto muitos hoje vivem perguntando, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que mais se aproxima da verdade? Mas, queridos, a pergunta que deveria estar constantemente em nossa mente, nesses dias de tanta insegurança que vivemos, insegurança religiosa, deveria ser esta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E segundo o salmo que nós lemos, dá a entender assim, nossa, pelo que o salmo está dizendo aqui, eu estou fora. Pelo que o salmo está dizendo, quem são as pessoas, as qualidades que as pessoas precisam ter para estar no céu, está longe de mim, eu estou fora, eu estou perdido. Talvez você possa estar pensando desta maneira, mas talvez o seu pedido nessa noite também possa ser assim: Senhor, como é que eu posso estar contigo neste dia? Me dê forças, me ajude, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para que eu tenha essas qualidades, e assim ser um candidato, um cidadão verdadeiro do reino dos céus. Bom, vamos lá então, vamos lá nas 7 qualidades que um cristão precisa ter para habitar, para estar do lado de dentro dessa cidade. Segundo aqui o verso 2 que nós lemos, já tem várias qualidades aqui, eu quero destacar a primeira. Ele diz assim, olha, você quer saber quem habitará no meu tabernáculo? Quem estará no meu santo monte? É exatamente aquele que vive com integridade. O que é, meus queridos, viver com integridade? Eu pergunto, você é uma pessoa íntegra? Talvez você possa estar pensando assim, mas o que é uma pessoa íntegra? O que significa essa palavra íntegra? Eu não vou falar para você procurar essa palavra, o significado dela num dicionário, porque o dicionário vai dizer para você que integridade é uma inteireza moral, retidão, imparcialidade, inocência. É isso que é integridade. Mas eu quero dizer para vocês que, na visão bíblica, aos olhos de Deus, integridade é muito mais que isso. Integridade na Bíblia, meus queridos, é uma excelência moral na ética e na espiritualidade. É muito mais do que o dicionário diz. É um conjunto de qualidades morais e espirituais que justificam a sua existência. Isso é integridade. No Velho Testamento, no hebraico, a palavra integridade aqui no Salmo 15, ela vem da palavra hebraica chamada tamim, que significa perfeição. É isso que no Salmo a integridade quer dizer, significa perfeição. Ou seja, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará na tua cidade? Ele está dizendo, aquele que é perfeito. Aí você fala assim, puxa vida, eu estou fora. Não dá. Eu, Adilson, sou um pecador, eu sou um imperfeito. Como eu posso estar lá dentro, segundo este salmo? Eu já estou fora. Você é uma pessoa perfeita? Mas, queridos, cuidado que perfeição aos olhos de Deus é diferente da perfeição aos teus olhos. Essa palavra aqui, tamim, perfeição, nós encontramos ela também lá em Gênesis 17, versículo 1, onde lemos aquela mensagem que Deus diz para Abraão assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Meus queridos, vocês sabem quantos anos Abraão tinha quando recebeu essa mensagem de Deus, anda na minha presença e ser perfeito? Eu vou dizer para vocês, Abraão tinha nada mais, nada menos que 99 anos de idade. E agora? Você pode estar pensando assim, puxa vida, 99 anos de idade, se um homem não tornou perfeito, será que ele ainda pode tornar? Será que pode tornar um homem perfeito com 99 anos de idade?
Aos olhos de Deus, meus queridos, pode. Pode, sabe por quê? Porque Deus dá a fórmula, como eu e você podemos ser perfeitos aos olhos de Deus. Antes de mandar Abraão ser perfeito, Deus diz assim: Abraão, ande na minha presença. Aí você será? Exatamente. Aí você será perfeito. Meus queridos, ande na presença do nosso Deus e você será considerado por Deus uma pessoa perfeita. Aí está a fórmula. Porque Abraão, meus queridos, Abraão falhou, Abraão mentiu, Abraão desconfiou, Abraão dissimulou. Mas quando ele andava com Deus, quando ele estava diante da presença de Deus, ele era considerado um homem perfeito. Agora parece que vai clareando mais a mim e a você este assunto da perfeição, quando é uma exigência de característica para entrarmos no reino dos céus. Ande na minha presença e ser perfeito. Queridos, basta você andar com Deus, andar na presença de Deus. Sabe o que é andar na presença de Deus? Quando você estiver andando na certeza de que Deus está presente, você com certeza não vai fazer mais coisas erradas, porque você vai sentir vergonha daquela pessoa que está ao seu lado. Você vai sentir respeito diante daquela pessoa que está ao seu lado. Você não vai entrar em qualquer lugar que você entraria se estivesse sozinho. Portanto, eu convido você nessa noite a ter a presença de Deus em sua vida. Isso é integridade. E nós, através do Salmos 15, podemos ter essa primeira característica, a integridade, para entrarmos no reino dos céus. O verso 2 continua dizendo a segunda característica. São 7 que nós vamos estudar nessa noite. A segunda característica, mas eu quero que você grave bem, porque no final eu vou pedir para você me ajudar quais são as características, ok? A primeira é a integridade, ou seja, a perfeição, é andar com Deus. A segunda, segundo o verso 2 do Salmo 15, é aquele que pratica a justiça. Portanto, queridos, o cidadão do céu é justo. E você pode estar agora pensando assim: o que é ser justo aos olhos de Deus? O que é ser justo aqui na terra? O que é praticar a justiça? Conta-se que certa vez um pastor, ele foi até um supermercado ali no estado de Santa Catarina, e ele fez umas compras no supermercado e notou que o caixa havia deixado de passar 2 produtos no valor de R$ 14,90. Bom, chegando em casa, a sua esposa conferiu a nota fiscal com os produtos que ela havia comprado, e para a surpresa deles, eles perceberam: opa, esses 2 produtos, o caixa não passou. Esses 2 produtos, então, vieram para nós de graça. Já aconteceu isso com você? Você vai no supermercado e o caixa está passando um produto, de repente ela vacila ali de uma forma que o produto passa sem registrar. E o pastor então disse assim: olha, nós precisamos voltar no supermercado e pagar R$ 29,80, que é referente aos 2 produtos de R$ 14,90. Bom, eles então se dirigiram novamente ao mercado e conversou com a jovem atendente que estava ali no caixa, explicando para ela o que aconteceu. E eu vim então trazer o dinheiro. Aquela jovem atendente então disse assim: olha, muito obrigado por sua gentileza. Meus queridos, preste atenção nisso. Muito obrigado por sua gentileza. Eu quero dizer isso para você, meus queridos, que isso não é um ato de gentileza, mas isso é um ato de justiça. Sabe por quê? Porque justiça é dar a alguém o que lhe é de direito exclusivo. Isso é justiça. Justiça é dar a alguém o que ele merece. Agora veja, injustiça seria aquele pastor ficar calado, ficar quietinho,
dizendo assim, o mundo é dos mais espertos, o erro foi dela, não foi meu, levando os 2 produtos para casa sem ter pago por eles. Isso seria um ato de injustiça. Mas não, então não é gentileza, não é nenhum favor que você está fazendo, que você está prestando. Mas um ato de justiça é devolver aquilo que não foi cobrado, aquilo que não lhe pertence. Portanto, olha que coisa bonita. Se integridade, perfeição é harmonia com Deus, justiça é harmonia com o próximo. Ser íntegro, meus queridos, é cumprir os 4 primeiros mandamentos que nos diz respeito a Deus. E ser justo é cumprir os outros 6, que refere-se ao próximo. Então veja, integridade e justiça são a base de todas as outras virtudes que vem agora no Salmo capítulo 15. Por isso que eu deixei esses 2 primeiros, integridade e justiça, como características principal para que eu e você pudéssemos entrar no reino dos céus. Ser íntegro, ser perfeito, é andar com Deus. Ser justo é exatamente ter harmonia com o próximo, praticar a justiça com o próximo. O verso 2 ainda fala sobre a terceira característica do cidadão. Olha só, a terceira característica é: o cidadão do céu é verdadeiro. O verso diz assim, de coração fala a verdade. Essa é uma outra característica, a terceira. O cidadão do céu, meu querido, precisa ser verdadeiro. E eu pergunto nessa noite para você: tem você sido verdadeiro com as suas palavras, com as suas ações, com os seus atos, com os seus compromissos? Tem sido você uma pessoa verdadeira? Essa é uma característica que Deus exige dos moradores da Nova Jerusalém. Não somente integridade, não somente aquele que pratica a justiça, mas também aquele que fala a verdade e nada mais menos do que a verdade. O cidadão do céu que é verdadeiro, ele gosta tanto de falar a verdade que ele não mente nem por brincadeira. E nós vivemos hoje num mundo, meus queridos, um mundo de mentiras. Hoje o mundo que nós vivemos é um mundo de mentiras. Estamos cheios de mentiras por todos os lados. Por exemplo, as propagandas que nós vemos, tanto em televisão quanto nas redes sociais, em qualquer outro lugar, mentem. Os filmes de Hollywood mentem. Mentem também as novelas, mentem os filmes, as revistas, os noticiários, mentem promotores e juízes, mentem os réus e seus advogados, mentem os patrões e os seus empregados ali uns aos outros. Esta é a vida dos cidadãos deste mundo, enganando e sendo enganados. Mas, meus queridos, a característica dos cidadãos dos céus não é esse. Nós não podemos viver mentindo, nós não podemos viver com mentiras, porque essa não é uma característica dos que vão morar dentro da cidade. Certa vez um comportor chegou numa cidade, bateu ali numa casa na região ali da Bahia, do estado da Bahia, e o chefe da família atendeu e ele então fez ali a proposta de venda dos seus livros, e o chefe daquela família aceitou. O comportor então disse assim: olha, daqui 30 dias eu volto com todo este material, para assim fazermos os acertos. Muito bem, passados os 30 dias, o comportor voltou àquela casa e bateu na porta. Para sua surpresa, quem veio atender foi uma jovem. E ela disse assim: meu pai não está. Só que a irmãzinha pequenininha, ela ouviu o comportor falando: seu pai está em casa?
Quando aquela jovem disse, meu pai não está, a irmãzinha disse, está sim, o papai está em casa. E ela saiu gritando então pela casa, papai, papai, vem aqui, tem um homem na porta que quer falar com o Senhor. Outra feita, um senhor bateu à porta de uma casa e veio uma jovem bem orientada pelos seus pais, imaginando que seria alguma cobrança que já esperavam. Então aquela jovem disse, olha, meu pai não se encontra. Aquele homem então que bateu a porta respondeu, que pena, eu vim aqui pagar uma dívida que eu tinha com ele. Ela então disse assim, se é para receber, meu pai está. Meus queridos, o cidadão do céu fala a verdade, somente a verdade e nada menos do que a verdade. Ele é íntegro, portanto ele é verdadeiro porque fala a verdade que procede do coração. Ele é sincero no que diz e fala as coisas exatamente como são. Ele não inventa coisas, ele não teme dizer a verdade. Ele está ligado à fonte da verdade que é Deus e, portanto, ao crer na verdade, ele fala somente a verdade e nada menos que a verdade. Bom, o verso 3 nos traz sobre a quarta característica dos cidadãos dos céus. O verso 3 diz assim, que o cidadão do céu é benévolo. Nossa, Dilson, o que é isso? O que significa a palavra benévolo? O próprio verso já nos diz, meus queridos, o verso 3 diz assim, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Meus queridos, pensa um pouquinho agora na tua vida. Como anda este membro tão pequeno, que às vezes tem agido de forma tão grande, chamado língua? O verdadeiro cidadão do céu, a Bíblia diz, não difama com a sua língua. Alguém disse certa vez que os dentes podem ser postiços, mas a língua deve ser sempre verdadeira. Você tem usado a sua língua para o bem ou para o mal? Você tem difamado alguém com a sua língua? Tem você lançado injúria contra alguém? Você não foi colocado aqui na terra para ser esse tipo de pessoa. Faz você mal ao próximo? Você é daquele vizinho ou daquele membro de igreja que de repente o dia que alguém ficar sabendo que você saiu, alguém vai dizer assim, graças a Deus que se foi? O verdadeiro cidadão do céu, está aqui, ele é benévolo. Ele não fala, ele não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu próximo. Assim, continuando o verso 3, aliás, no verso 4, vai falar sobre a quinta característica do cidadão do céu. O cidadão do céu, meus queridos, ele é criterioso. A Bíblia diz assim no Salmos 15, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honram os que temem o Senhor. Ele é criterioso. Ele sabe julgar as coisas, diferenciando das pessoas. Nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos separar coisas de pessoas, mas o cidadão do céu, ele sabe. O próprio Jesus fez isso, o próprio Jesus julgou. Aliás, queridos, julgar não tem problema nenhum. Aquele julgamento que a Bíblia condena é um outro tipo de julgamento. O próprio Jesus disse assim, olha, pois com critério com que julgardes, sereis julgados. E nós julgamos. A todo tempo nós estamos julgando. Mas nós sabemos, o verdadeiro cidadão do céu sabe separar coisas
e pessoas. Ele despreza o réprobo. O réprobo quer dizer a pessoa rejeitada, não aprovada, e o coloca em seu devido lugar. Veja que o verso diz que ele não só despreza, mas ele honra também os que temem ao Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que temem ao Senhor estão próximos dessa pessoa. Ele trata bem, ele quer ver as pessoas bem. Tem um salmo na Bíblia que diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é ser criterioso, e o verdadeiro cidadão do céu é. A sexta característica está no verso 4, que diz que o cidadão do céu é confiável. Lá diz assim, ó, o verso: o que jura com dano próprio e não se retrata. Que coisa interessante aqui, meus queridos. O que jura com dano próprio e não se retrata. Olha, houve uma época no mundo que nós vivemos que os acordos eram feitos apenas num apertar de mãos, não é verdade? Apenas num apertar de mãos. Os negócios eram fechados apenas com a palavra, A palavra de um homem era o seu fiador. E se uma pessoa concordou em fazer algo, vai ser feito. Pouco importam as consequências, ele o fará. Conta-nos a história de que, muito tempo atrás, enquanto o duque da Burgúndia presidia ali o gabinete do Conselho francês, um dos ministros propôs ali ao duque que rompesse um determinado tratado que ele já havia assinado. Olha, rompe este contrato, porque rompendo nós teremos vantagens econômicas importantes para o nosso país. Eles então propuseram ali muitas razões para que o duque pudesse cancelar, que pudesse romper aquele tratado. O duque ouviu todas aquelas palavras em silêncio, e depois de ouvir, de analisar tudo, ele respondeu assim: cavalheiros, nós já assinamos um tratado. Meus queridos, você pode falar com uma pessoa tal e firmar um compromisso, e você sabe que pode confiar nesta pessoa, porque ela mantém a sua palavra. Mesmo que ela saia prejudicada, ela mantém a sua palavra. Ela não se retrata. E isso é o mínimo que se espera de um candidato ao céu. Isso é o mínimo que se espera de um cristão que professa estar se preparando para um dia morar com Deus. Homens de palavra, pessoas sinceras. O cidadão do céu, meu querido, é uma pessoa confiável. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu posso falar algo para você, você guarda esse segredo? Você guardará. É uma pessoa que pode chegar para você e dizer: olha, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui, e que dia que você me paga? Aí você: olha, eu me pago tal dia. Você quer quer assinar uma nota promissória, um cheque? Não, eu confio na tua palavra. Este é o tipo de cidadão que o céu espera. A última característica do Salmo 15, das características que eu e você precisamos ter para morar lá, está no verso 5, que diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Sabe, meus queridos, o que esse verso está querendo dizer? Que o cidadão do céu, ele é uma pessoa honesta. Honestidade é tudo que o mundo precisa encontrar em você. Ah, se os homens do nosso país fossem honestos, não é verdade? Ah, meus queridos, se os homens da nossa política fossem honestos. Ah, meus queridos, se os homens do comércio fossem honestos.
não posso esquecer também aqueles homens da alfândega. Ah, se eles fossem honestos. E a grande questão é: será que na igreja eu encontro pessoas honestas? Você que é membro de uma determinada igreja, qualquer dominação, tem você essa característica, honestidade? Em um cemitério, existe ali no jazigo, na sepultura de uma pessoa, escrito assim: aqui jaz o homem mais honesto da cidade. Ei, meu irmão, como eu gostaria de ter essa característica. E você pode ter essa característica. Lembra do primeiro? Ande na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos, queridos, ser honestos no mundo de corrupção. Que coisa interessante. Olha, meus queridos, este homem honesto, ele não aproveita as oportunidades para roubar do seu semelhante. Este homem honesto, ele não tenta ganhar quando o outro está passando numa situação difícil, sabe? Eu estou passando uma situação muito difícil na vida, mas muito difícil. E eu tenho um carro que vale, sei lá, 100 mil reais. Mas pela situação que eu estou passando, eu estou tão apertado que eu estou vendendo esse carro por 60. E você agora, tendo dinheiro para pagar os 100, você aproveita dessa situação, da situação do outro, e faz isso. Isso perante Deus, meus queridos, é um ato de desonestidade. Nós não podemos crescer, nós não podemos ganhar roubando do nosso semelhante. Porque o cidadão honesto não aceita suborno contra ninguém. Ele não se compra e nem se vende. O cidadão honesto não se corrompe com dinheiro e tem misericórdia dos fracos. O cidadão do céu, ele é honesto e não se aproveita da fraqueza dos outros para aumentar a sua conta bancária. E me veio aqui um pensamento de um livro de educação de Ellen White, que diz assim, meus queridos: a maior necessidade do mundo é a de homens. Preste atenção. A maior necessidade do mundo é a de homens. Mas que tipo de homens? Homens que não se vendem e homens que não se comprem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens, meus queridos, preste atenção, que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É você esse tipo de pessoa? Se não é, precisa ser. Eu termino a mensagem desta noite com o último verso do capítulo 15, que termina dizendo assim, é o verso 5. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O Salmo começou com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no seu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E o Salmo responde: aquele que é íntegro, aquele que pratica a justiça, aquele que fala somente a verdade, aquele que é benévolo, aquele que é criterioso, aquele que é confiável e aquele que é honesto. 7 qualidades que eu e você precisamos ter para morarmos lá na cidade santa. João diz assim: vi um novo mar e uma nova terra. É uma terra diferente, meus queridos. Você nem pode imaginar
como é a nova terra, mas é uma surpresa que Deus fará para cada um de nós. Você verá. João viu e, ao traduzir para a linguagem humana, ele se perdeu. Mas você verá esse novo céu e a nova terra se tiver essas qualidades. Nós ouviremos agora uma música cantada pela Suliane. Essa música, meus queridos, traz para cada um de nós um resumo do que será a nova terra. Um resumo do que será as cenas que ocorrerão por ocasião da volta de Jesus, aonde os mortos ressuscitarão. Jesus nos levará para as mansões celestiais e lá nós vamos morar por toda a eternidade. Você verá, se tiver essas qualidades, o meu Senhor, o seu Senhor, vindo em glória. Seus olhos verão a salvação. Que coisa linda. Gostaria de chamar a Suliane que viesse à frente e pudesse cantar para nós essa linda música. E no final eu estarei orando e espero que você tome a sua decisão. Um novo mar e uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É amanhã que Jesus novamente
Que hino bonito, não é verdade, irmãos? Que hino maravilhoso. Amanhã que nós tanto aguardamos, ressurge. É a volta de Jesus. E Ele vai nos levar, aquelas pessoas que tiverem essas qualidades, as 7 qualidades. Mas essas qualidades, não se preocupe, meus queridos, você não precisa se esforçar para ter as 7 qualidades. Anda na presença de Deus e você terá todas elas. Nós vamos embora, morar por toda a eternidade com o nosso Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que você possa sonhar com a Nova Jerusalém todos os dias, que você possa andar com Deus, sendo assim uma pessoa perfeita, tendo todas essas qualidades, e habitaremos com o nosso Deus para todo sempre. Feche os seus olhos, e eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor, nosso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nossa alegria, Senhor, de conhecer nesta noite as 7 qualidades que um cidadão do céu precisa ter para estar do lado de dentro dessa cidade. Se olharmos para nós, bom Deus, se olharmos para o lado humano, nós chegaremos à seguinte conclusão: é impossível nós termos essas qualidades. Mas, Senhor, quando nós olhamos para Ti, permitimos que o Senhor possa tomar conta de nossas vidas. Nós entendemos, bom Deus, que essa obra quem fará não somos nós, mas é o Senhor que fará por nós. Assim seremos pessoas íntegras, assim, Senhor, seremos pessoas justas, assim, Senhor, falaremos somente a verdade, seremos uma pessoa benévola, seremos uma pessoa criteriosa, seremos pessoas confiáveis e, acima de tudo, pessoas honestas. Ah, Senhor, trabalhe em nós com o Espírito Santo para que tenhamos todas essas qualidades, porque nós queremos almejar o céu, nós queremos estar no céu, nós queremos estar na Nova Jerusalém e viver e conviver com o Senhor, com o nosso Deus, com todos os nossos irmãos por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.